Amém, amém. Obrigado, pastor Diego, pelo convite. Também queria saudar e agradecer também o apóstolo Ezequiel, Eu vinha perguntando para o pastor Diego ali quantos anos tem de ministério. Quando ele me falou 36, eu falei, não, é de Deus, vou falar. E agradecer também a esse ministério, porque quando esse ministério iniciou, eu nasci. Há 36 anos atrás, e no caminho vinha falando com o João sobre... Ele perguntou, você conhece o ministério? Eu falei, cara, eu sou de São Gonçalo. E em São Gonçalo, na 93, só dava isso. Então eu conheço os louvores, conheço o apóstolo. Eu ia nos Canta Rio, Canta São Gonçalo, canta isso, canta aquilo. E eu estava em tudo, porque minha mãe, desde pequenininho, me levava para os caminhos do Senhor. Então eu conheço muito bem o ministério, sou muito grato a Deus por estar aqui hoje. Para mim é um privilégio muito grande poder estar nesse altar, onde homens de Deus já estiveram aqui. Então muito obrigado, pastor Diego, pelo convite. O João, que está aqui com a gente também, que como ele já apresentou, é da casa, Estamos ali com o pastor Vavá, que é o meu pastor lá na Belém Church, igreja na Barra, na qual a gente faz parte, é membro. E estou com o meu amigo Mateus, até convidar o meu amigo Mateus aí, para me dar uma força ali no teclado. E estou muito feliz, gente, de poder estar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Como o pastor Diego vinha falando, de repente você veio aqui para ouvir o meu testemunho, E se eu for falar da minha vida, até tem muita coisa legal para se falar, mas eu creio que Deus me chamou para falar acima da minha vida, da vida dele, da vida de Cristo, e é isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá em 1 Samuel 16:11, e eu vou falar sobre um homem na qual eu me identifico muito, que ele se chama Davi, e pode ter certeza que tudo que eu falar aqui para vocês não vai ser novidade. Não vai ser novidade, muitos de vocês já conhecem a história de Davi, muitos de vocês já conhecem a palavra de Deus, mas eu creio que, assim como aquele anjo apareceu para as Marias, ali no sepulcro, quando as Marias foram procurar o corpo de Jesus, e elas estavam meio atônitas, e elas descrentes daquilo que estava acontecendo, um anjo disse para elas assim, vocês esqueceram daquilo que ele tinha dito que ia acontecer? Vocês esqueceram da promessa que ele falou que ia acontecer, que ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria? E aí a palavra de Deus vai dizer que elas lembraram daquilo que Jesus tinha falado. Então, nós, muitas das vezes, como líderes, ou pastores, ou missionários, ou qualquer que seja a nomenclatura, muitas das vezes nós estamos aqui somente para isso, para lembrar aquilo que Jesus Cristo já falou ao teu respeito, mas de repente no meio do caminho você esqueceu por causa da luta, por causa do problema, da dificuldade, e nós estamos aqui somente para relembrar, refrescar a sua memória, para que você volte ao princípio, volte a praticar as primeiras obras, porque foi para isso que Deus te chamou, amém? Então, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, pode passar para mim, por favor, aí? Eu acho que a versão ARC, perguntou a Gessé, deixa eu ver, vê se na NVI, vê se tem a ARC, vocês têm a ARC aí, para ficar parecida aqui com a minha, mas se não tiver não tem problema que eu leio aqui, que vai ser, eu vou ler pausadamente alguns versículos que fala da história de Davi, para que vocês também entendam aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, amém? Como todos devem conhecer, eu sou o Souza, eu sou atleta de futebol, eu comecei no Vasco com 9 anos, cheguei em São Januário para fazer um primeiro teste, eram 3 testes, no primeiro eu já passei, e me federaram, Cheguei em 98, época boa pra gente, Em nome de Jesus vai voltar. Eu creio tanto que eu aceitei esse desafio de poder voltar. E a gente sabe que a gente vive no mundo físico, mas acima do mundo físico existe um mundo que é muito mais real do que o físico, que é o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que todas as coisas que são visíveis foram feitas daquelas que são invisíveis.
Então eu creio muito no mundo espiritual e eu creio muito, enquanto eu era jovem, eu morava naquela concentração do Vasco, debaixo da arquibancada. Fui morar ali com 11 anos de idade. Dos meus 11 aos 17 eu morei ali debaixo daquela arquibancada. Então eu vi anos de glória, anos maravilhosos e anos que o Vasco viveu os melhores anos, acredito eu, com Copa da Libertadores, Mercosul e Brasileiro de 2020. Eu estava ali pequeno, crescendo, vendo aquilo tudo. E também eu via muitas coisas na qual me incomodava, porque eu era muito jovem, mas como eu disse, minha mãe me levava para a igreja desde pequeno. Então quando eu fui morar em São Januário, eu vi muitos trabalhos sendo feitos. Não vou citar o nome, mas a maioria de vocês já conhece o massagista que trabalhava na época lá, e ele fazia ofertas pesadas ali, e aquilo mexia comigo, mas eram anos de glória. Então a gente sabe muitas das vezes, quando os anos são de glória, a gente deixa passar despercebido até o que é errado. Só que uma hora a conta vem, uma hora aquele inimigo que ele dá, ele também cobra, e quando ele cobra muito mais pesado. E eu quando já subi profissional, comecei a viver anos não tão bons ali no clube. Em 2008 foi meu primeiro ano de profissional, uma alegria para todo jovem subir profissional e se profissionalizar, mas foi um ano da primeira vez que o Vasco caiu de divisão. Eu me machuquei mais ou menos em agosto e não consegui ver e ajudar o clube de alguma forma. Fiquei na fisioterapia ali até o final do ano e foi uma tristeza, porque o tamanho do clube, até hoje você vê, né? Se o Vasco não fosse pela sua torcida, já teria terminado, porque depois de passar tantos momentos difíceis, continuar de pé, é porque realmente tem uma torcida que ama e apoia muito o time. Então, eu, desde que senti no coração de voltar para o clube, eu coloquei no coração de que, acima de qualquer coisa, existiam coisas espirituais ali que precisavam ser quebradas. E eu, de fato, só voltei para o clube quando Deus permitiu. Quis voltar antes, mas não foi possível. Então, Deus usou a vida de um amigo meu para que a gente pudesse voltar. E nós voltamos, e eu falo isso de púlpito, e para que vocês que entendem o mundo espiritual, eu ouço muitas pessoas falarem para mim que o Souza já acabou, o Souza já morreu, o Souza isso, o Souza já aquilo. Isso é normal. A gente está numa posição em que a gente realmente vai ser atacado, e quando a gente é filho do Deus vivo, a gente é atacado ainda mais, porque já não é somente a coisa física, também existem coisas espirituais. Mas eu digo para todos eles, inclusive para os meus amigos que estão lá no clube diariamente, quando a gente faz as reuniões, porque temos reuniões na concentração antes dos jogos. Ainda que eu não esteja nos jogos, eu vou na concentração fazer as reuniões porque eles pedem. E eu falo com toda a certeza do meu coração que, por mais que a minha realidade hoje não seja das melhores, eu falo para ele: olha, Deus que me trouxe, e nada, nenhuma realidade me tira a certeza de que antes de acabar meu contrato eu vou jogar e eu vou sair daqui de uma forma exaltada. Deus me trouxe aqui para ser humilhado. Só que muitos deles não entendem, porque a realidade não é essa. A realidade é totalmente ao contrário. Mas foi para isso que Deus nos chamou, para a gente profetizar em cima da nossa realidade. Foi para isso que Deus te chamou, para você ser um homem de compromisso e profetizar em cima da realidade que você não vive ainda, e dizer: em nome de Jesus vai acontecer, e nada me tira essa certeza do coração. Pode cair sol, chuva, granizo, nada me tira do coração a certeza de que até o final do ano algo vai acontecer ali, e vocês vão ser testemunhas disso. Por quê? Porque eu estou falando para vocês aqui de antemão, e aonde eu passo, eu faço esse anúncio, para que depois as pessoas: foi sorte. Não foi sorte, foi Deus. Foi Deus no momento mais difícil, não foi Deus no momento mais fácil. Mas quando tudo e todo mundo dizia que não ia acontecer, que já morreu, é aí que Deus se manifesta. Então vamos voltar para Davi, amém? Já falei um pouco sobre a minha história, e eu queria ler essa palavra do Senhor que está lá em 1 Samuel 16, diz assim: e perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Eu queria falar aqui essa noite, brevemente, sobre as 5 fases de um homem que tem um homem segundo o coração de Deus. Esse homem é Davi, esse homem sou eu, esse homem é você. Porque eu creio que eu e você também, nós temos um coração segundo o coração de Deus, porque senão você não estava aqui essa noite.
Por mais que de repente você não viva essa realidade da qual eu falei anteriormente, por mais que de repente hoje você se enxergue fora e longe da presença de Deus, eu declaro sobre a tua vida que você tem sim um coração segundo o coração de Deus, que você é um homem de Deus. Você de repente ainda não se encontrou, mas de repente essa noite foi a noite que Deus marcou para que você se encontrasse com Ele. E a partir de hoje, a tua vida, eu profetizo em nome de Jesus, não vai ser a mesma. Você vai voltar para a tua casa hoje cheio de fé, cheio de coragem, cheio de esperança, mas acima de tudo, entendendo que você tem um papel muito, muito importante na sua família, na sua casa, no teu trabalho, aonde quer que Deus tenha te plantado. Eu não sei o local, na tua faculdade ou na tua escola, mas eu queria dizer para você que você é um líder. Nós somos líderes. Se você entender que você é qualquer pessoa, realmente você não vai viver a plenitude daquilo que Deus quer que você viva. Mas se você entender que Deus te plantou em algum lugar para que você seja líder, você vai fazer total diferença. Mas existe, como eu falei, existe milhões de coisas em Davi na qual a gente pode separar para que a gente possa aplicar na nossa vida. Mas eu separei 5 coisas aqui para que a gente possa, como a gente está falando para homens, entender esses 5 princípios aqui, vivê-los. A gente vai ser líderes maravilhosos da nossa casa, do nosso trabalho, onde quer que Deus plantar a gente, amém? Então, como nós lemos aqui, Davi, vou dar um rápido contexto daquilo que foi Davi. Era um homem que, como nós lemos aqui, filho de Jessé, ele tinha mais 7 irmãos, homens, e ele nasceu em uma casa onde, entendo eu, por que eu estou falando entendo eu? A Bíblia ela vai falar sobre, lá em Salmo 50 ou 51, se eu não me engano, que Davi, ele vai dizer na sua oração, quando ele cai com Betseba, que quando ele se arrepende, ele vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Então, existem inúmeras interpretações disso, de que ele está falando do pecado original, de quando ele nasceu, mas eu prefiro crer, e eu não sei se teologicamente está certo, mas eu também aqui não estou aqui para discutir teologia, eu estou aqui para ir por um caminho na qual eu queria que você entendesse também. E Davi, ao meu ver, ele era um menino rejeitado. Por que rejeitado, Souza? Eu queria falar sobre a primeira fase na vida desse homem segundo o coração de Deus. Nós, como homens segundo o coração de Deus nessa terra, precisamos aprender a lidar com a rejeição. E é o primeiro ponto. Por que que você está falando isso, Souza? Porque Davi, como eu falei, ele era um arpista, ele era um músico, ele era um pastor de ovelhas, ainda muito jovem. Deus separou ele para que ele cuidasse das ovelhas do seu pai. Mas só que naquela época não era algo grandioso. Grandioso era para o homem servir na guerra, servir na batalha, como seu irmão Eliabe, como seu irmão Samar, como seus irmãos, eles estavam ali prontos para servir ao povo de Israel. Mas Davi, pelo teu pai, ele foi colocado num pasto para cuidar de ovelhas. Na visão do seu pai, ele estava sendo desprezado cuidando de ovelhas, mas a visão de Deus, Deus já estava preparando Davi para algo grande, porque daqui a pouco ele não somente cuidaria de ovelhas, mas também cuidaria de homens. Ele seria rei de uma nação. Então ele precisou passar por aquele momento, e acredito eu que na intimidade, dentro do coração de Davi, ele não entendia o momento que ele estava vivendo. A Bíblia vai dizer que chegou em um momento em que Deus falou com Samuel e disse: até quando você vai ficar aí, até quando você vai ficar aí tentando ajudar a Saul ou protegendo Saul, se eu já rejeitei no meu coração? E aí Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, escolher dentre os seus filhos um filho, na qual seria rei de Israel. Mas é legal a gente entender essa rejeição. Por quê? Porque na reunião, no banquete que Jessé deu, para que um dos seus filhos fosse escolhido, ele deixou de fora Davi. Muitas pessoas vão dizer que ele era muito novo, muitas pessoas vão dizer que não era o momento, ele não tinha nem idade para de repente ser rei de Israel. Mas eu prefiro acreditar que de fato Davi estava ali começando a ser rejeitado pelo teu pai, rejeitado pela sua família, porque o banquete foi feito. E eu, por mais que tivesse um filho, eu vou dizer de mim, Souza, eu tenho 4 meninos, graças a Deus. E se eu tivesse um filho, por mais que eu tivesse 5 ou 6, eu nunca deixaria nenhum deles de fora daquilo que o Senhor iria fazer. De forma nenhuma. Por mais que ele não tivesse habilidade ou não tivesse capacidade de ser um rei, ele teria que sentar à mesa comigo, porque ele é meu filho. E Jessé não levou Davi para essa reunião. E aí todo mundo conhece a história, que foi passando um por um. E nada do Senhor falar com Samuel é esse. Até que chegou um momento que Samuel pergunta a Jessé:
Acabaram-se os seus filhos? Ele disse, não, ainda tem mais um moço. Está lá cuidando das ovelhas. Aí Samuel vai falar, a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não vier. E a Bíblia vai dizer que quando ele chegou, Deus falou com Samuel dizendo, unge que é esse. Unge que é esse. Porque esse está sendo desprezado pelos irmãos. E de repente essa também pode ser a tua história. Você entrou aqui essa noite e de repente você não é reconhecido na sua família como você deveria. De repente, em muitas mesas que você senta, as pessoas não te dão o valor que você merece. E quando eu falo isso para vocês, eu também falo isso para mim, porque não importa o nível social ou financeiro que você alcance na tua vida um dia, você sempre vai estar diante da rejeição. E você precisa aprender a lidar com ela, porque se você não souber lidar com a rejeição, você nunca vai alcançar o lugar que Deus queria que você alcançasse. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente vai ver que o próprio Jesus foi rejeitado. Quando você for para a Bíblia, você vai ver que Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo. Depois de ter atravessado o Mar Vermelho, depois de ter feito tantas coisas lindas e maravilhosas, o seu próprio povo chega para ele e fala, quem te constituiu rei sobre nós? Quem é você para falar assim com a gente? Então ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Você vai ver José sendo rejeitado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Então se você tem vivido isso hoje na tua vida, ou já viveu algum dia, e por que eu estou falando sobre isso? Porque de repente isso te paralisou e você não consegue evoluir ou crescer de nível, porque a rejeição ela machuca, a rejeição ela dói, a rejeição te faz sentir menosprezado. Muitas pessoas se matam e entram em depressão por causa da rejeição. Rejeição de um pai, rejeição de uma mãe, rejeição de um familiar, ou rejeição no trabalho, não importa o nível ou a classe que você vive. A rejeição, ela machuca, mas ela faz parte do plano de Deus para moldar o meu e o teu caráter. E nós precisamos aprender. Não existe ninguém nessa sala essa noite que um dia não tenha sido rejeitado. Todos nós um dia fomos rejeitados e continuaremos sendo. Mas o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com essa rejeição? E a Bíblia vai dizer que Davi, ele soube muito bem lidar com essa rejeição. Porque quando ele foi escolhido rei, o óleo desceu sobre a cabeça dele. Você não vê Davi zombando, a Bíblia não relata Davi zombando dos seus irmãos, ou dizendo para os seus irmãos, olha, vocês me rejeitaram, mas o Senhor me escolheu. Você não vê ele jogando na cara de ninguém que ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Pelo contrário, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas acredito eu, que após ele ter sido ungido, ele voltou para o seu ofício de pastor de ovelhas. Ele voltou a cuidar de ovelhas da mesma forma e com a mesma intensidade que ele cuidava quando ele não tinha sido ungido a nada. E aí a gente vai vendo que Davi, ele conseguiu lidar com tudo isso. E você vai ver no decorrer dessa palavra que de fato ele foi curado de tudo isso. Amém? A segunda fase diz em 1 Samuel 24:6. Eu vou tentar correr por causa do tempo, e depois vocês podem ler na casa de vocês. A segunda fase é aprenda a lidar com perdão. A Bíblia diz assim, então disse aos seus homens, o Senhor me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Porque a gente começa a ver na vida de Davi uma verdadeira transformação, e nenhuma marca de rejeição ficou no coração dele. Aqui Davi já estava para mais de 10 anos correndo de Saul. Aqui Davi já estava para mais de 10 anos fugindo do rei de Israel. O rei que já tinha sido de alguma forma excluído no coração de Deus, mas ainda reinava. E ele fugia, ele chorava, ele se escondia. Mas chegou um momento em que a palavra do Senhor vai dizer que Saul, eu não sei o que Saul foi fazer dentro daquela caverna, mas a Bíblia diz que Davi cortou uma parte do manto de Saul, mas os seus homens disseram para Davi, Deus entregou ele nas tuas mãos. Acaba com essa perseguição, acaba com tudo isso que você está vivendo.
A gente não precisa mais ficar fugindo de cidade em cidade, porque Deus te entregou, agora Ele é teu. Acaba com isso e vamos ser rei de Israel. E Davi, olha o que Davi fala: foi o Senhor quem constituiu o rei, eu não vou tocar nele de forma nenhuma. Então você já começa a ver sinais de que o coração desse homem é um coração curado, porque Davi poderia muito bem começar a indagar, assim como eu e você podemos fazer isso muitas das vezes, e começar a dizer: cara, esse cara que está me atacando, esse cara que está me perseguindo, que quer me matar inúmeras vezes, quando o espírito mal da parte do Senhor vinha sobre ele, eu ia lá, tocava a harpa para ele, e o espírito mal da parte do Senhor saía. Esse cara, quando estava vivendo a maior crise de identidade da vida dele, onde ele não conseguiria enfrentar um filisteu, um povo que amedrontava o povo de Israel, já estavam ali dias e dias sendo atacado por Golias, com palavras, com tudo isso. Deus me levantou e eu fui lá e salvei a pele desse cara mais uma vez. Venci inúmeras batalhas para Saul. Fiz coisas que só Deus poderia fazer. E agora esse cara vem me atacar. Então eu tenho o direito, Senhor, de matar esse homem nesse momento. Eu tenho o direito de difamá-lo. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Por quê? Porque lá atrás eu estendi a mão e ele continuou me atacando. E aí a gente começa a ver de fato que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que Davi era um homem curado das suas rejeições passadas. Que Davi era um homem que não levava consigo mágoas. Por quê? Muitos de nós vivemos isso hoje em dia. A maior prova de que você foi curado de algum tipo de problema ou rejeição ou afronta que você teve um dia é quando você tem a oportunidade de ferir aquele que te fere e você fala: eu não vou fazer isso. Se você quer ser um verdadeiro líder dentro da sua casa ou na tua igreja ou no teu trabalho, na tua faculdade, não importa, você vai aprender, você vai ter que aprender a lidar com a rejeição. E quando te der a oportunidade de você ferir, de você falar mal, de você matar aquele que infelizmente te perseguiu por tanto tempo, você falar assim: eu não vou tocar nisso, eu não vou fazer isso, porque foi o Senhor que constituiu, foi o Senhor quem colocou, e se o Senhor quiser, é Ele que vai tirar. Mas infelizmente muitos de nós não vivemos essa realidade, e isso nos mostra que ainda existe ferida dentro de nós. Ainda existem mágoas mal curadas dentro de nós. Ainda existe resquício de rejeições dentro do nosso coração. Por quê? Porque quando a gente tem a oportunidade de matar aquele que nos feriu, a gente de fato usa todo o poder que a gente tem. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para estender a mão. Deus nos chamou para, ainda sendo perseguido, cortar a orla e falar: aqui, ó, eu poderia ter feito o que eu quisesse com você, eu não fiz. Vamos entrar em acordo. Mas a Bíblia diz que Saul continuou perseguindo e tentando matar Davi depois desse episódio. E é isso que vai acontecer na nossa vida. Mas não importa aquilo que as pessoas fazem para você e para mim, o importante é aquilo que nós damos para ela. E a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. A gente só pode oferecer aquilo que está dentro da gente. E a minha pergunta para cada um de nós hoje é: o que tem dentro de cada um de nós? O que tem dentro de você? O que você tem oferecido quando alguém te persegue? O que você tem oferecido quando alguém que você tanto ajudou, que você tanto estendeu a mão, que você tirou lá do fundo do poço, subiu e agora está te difamando? Qual tem sido a sua relação em relação a isso? Qual tem sido a sua relação em relação ao que os seus familiares têm feito com você? Porque eu sei que aqui existem centenas de homens que foram feridos um dia, dentro da sua própria casa, e até hoje não fala com familiares, até hoje não fala com irmãos, até hoje não fala com pai, com mãe, até hoje não fala com tios, porque algum dia ele me feriu, ela me feriu. Isso criou-se uma distância. E aí você não entende o porquê de você tentar evoluir em certas áreas da sua vida e você não evolui. E você fica tentando procurar desculpas ou razões para que você não cresça.
Você vem no culto muitas das vezes e fala, todo mundo está sentindo a presença de Deus, mas parece que eu estou aqui congelado, eu não consigo viver isso. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer, você precisa fazer as pazes. Você precisa voltar ao início de tudo, você precisa ter o coração de Davi. Você precisa perdoar, você precisa pedir perdão se necessário. Você precisa amar essa pessoa, seja ela familiar ou não. Porque se de fato você não viver isso, você vai ficar dando volta igual aquele povo do deserto. Você não vai conseguir sair do mesmo lugar. E quando você vê, já passaram-se 10, 15, 20 anos e você continua na mesma estação. E muitas das vezes nós culpamos a Deus por isso. Sendo que você já veio e ouviu inúmeras palavras dizendo, você precisa abrir mão dessa razão. Deixa a razão de lado, deixa a razão para trás e faça aquilo que o Senhor está pedindo no teu coração para fazer. Porque eu te dou toda a certeza que uma vez que você seja curado, Souza, mas eu fui curado, já perdoei. Eu costumo dizer para as pessoas que dizem para mim, você perdoou, eu perdoei, mas é ela lá e eu aqui. Isso não é perdão, cara. Perdão, você vai ter que se aproximar de novo dela. E a gente sabe muito bem que as pessoas que mais nos machucam são aquelas que estão próximas. Se eu te taco uma pedra aqui, João, de perto, dói muito mais do que aquele que taca de longe. E a gente sabe que as maiores feridas são daqueles que estão próximos, mas quando a gente de fato perdoa, a gente se abre para amar essa pessoa novamente e se aproximar dela de novo, mesmo correndo o risco dela nos trair novamente. Esse é o verdadeiro perdão. Foi isso que Jesus Cristo falou quando ele estava falando para os seus discípulos, perdoa quantas vezes? 7, não, 70 vezes 7, toda hora. E o verdadeiro perdão está em você continuar andando junto, mesmo que ela ou ele tenha te ferido. Mas eu não quero fazer sociedade, amém. Se você foi de sócio um dia, se quebrou a sociedade, eu não estou falando de business, de negócio, eu estou falando de andar junto de coração. Se tiver que orar, se tiver que estar junto, se tiver que ajudar, mas não falar assim, ela lá no meu canto, já perdoei ele lá e eu aqui, acabou. Não, esse não é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é andar junto, é sofrer traições milhares e milhares de vezes, mas continuar crendo, porque é assim que nós somos. Se Jesus Cristo fosse nos abandonar na primeira traição, eu não estaria aqui. Se Jesus Cristo fosse te abandonar na primeira vez que você errou, que você machucou o coração dele, você também não estaria aqui. Mas é porque ele te dá uma oportunidade todos os dias, que você continua aqui ouvindo a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus te chamou para andar nesse lugar de perdão. Primeiro, aprenda a lidar com a rejeição. Segundo, aprenda a perdoar. Terceiro, aprenda a lidar com o poder. 2 Samuel vai dizer 8:6. Em seguida colocou os acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares por onde ia. Aqui Davi já estava vivendo um outro nível. Aqui ele já era rei. Aqui ele já estava desfrutando de tudo aquilo que ele plantou quando ele era pastor de ovelhas. Aqui ele já estava desfrutando publicamente daquilo que ele vencia no secreto, porque todos nós sabemos que Davi, ele venceu o urso, venceu o leão, mas ninguém tinha visto, ninguém sabia, até que um dia ele teve a habilidade, e ele foi chamado por Deus para vencer um gigante, e esse gigante foi publicamente. Isso já nos ensina muita coisa. Você e eu, nós precisamos viver esses secretos com Deus. Falo com o meu pastor Vavá, que está aqui sempre. A gente tem uma célula lá em casa, toda terça-feira a gente faz a célula. Já chegou a dar 100, 120 pessoas. E quando as pessoas vão lá na célula, e a maioria, muitas das vezes, não conhecem o Senhor, vão por convite de terceiros, que falam, vão lá na casa do Souza, ouvir uma palavra, e a pessoa, jogador, vou lá, quero ver, quero estar naquele ambiente. Muitas das vezes está lá o Coutinho, o Alex, os meninos do Vasco estão sempre lá, então acaba chegando, eu vou lá. Aí quando chega lá, Jesus Cristo pega eles de uma forma e torce eles, e eles saem de lá chorando, e o relato é sempre o mesmo. Cara, eu vim aqui achando que ia ser dessa forma,
E olha o que Deus fez comigo. Cara, continua e vai. Mas, gente, tudo aquilo só acontece porque desde a minha infância existe um secreto. Desde a minha infância eu tive que me separar para o Senhor. Desde a minha infância eu tive que matar urso e leão sem ninguém ver. As pessoas hoje veem o Souza, de repente, bem sucedido, morando na Barra da Tijuca, mas ninguém sabe do Souza que morava em São Gonçalo, que fazia votos com o Senhor e pedia: Senhor, se um dia o Senhor me levar para as nações, se um dia o Senhor me colocar em certos lugares, eu vou honrar teu nome. Mas só que naquela época era muito difícil honrar com R$9. E aqui eu já queria puxar um parêntese para você que é dizimista fiel. Eu recebia R$90 do meu pai e era tudo que eu tinha. Pensão. E minha mãe desde pequeno falava: filho, separa. Filho, separa os R$9 para dar para o Senhor. E eu não entendia muito bem, falava: mãe, mas vai faltar isso aqui lá em casa, é melhor a gente... Não, filho, faz isso. E hoje é tão engraçado que eu estava com ela no culto ontem, pastor Vavá, lá na Belém, e eu falei para ela: aqui é muito engraçado, porque mãe, eu te dou uma mesada hoje em dia, dou uma para minha esposa, e vocês ficam dando dízimo do dízimo, porque do valor que eu dou para vocês, eu já dei. E aí você pega e dá o seu, ela pega e dá o dela. Mas, gente, eles entendem que isso... Deixa eu contar para vocês, eu dava R$9, eu não tinha nada. Só que quando chegou na Arábia Saudita, que eu assinei o maior contrato da minha vida, chegou um momento da minha vida que eu comecei a ficar um pouco fraco na fé. E eu estou te falando isso porque de repente existem pessoas aqui vivendo essa mesma situação. Deus te elevou de nível, e você agora começa a tentar encontrar desculpas para não cumprir aquilo que você cumpria quando não tinha nada. Você começa a tentar arrumar um jeito, dizendo: ah, mas o pastor rouba, mas eu quero ver se realmente eles ajudam no projeto social que eles falam que ajudam. Eu quero ver se realmente isso dá... Não, isso aí é só uma desculpa do teu coração para você mesmo. Porque o dízimo, você não tem que saber o que faz, é ordenança do Senhor dar. Porque não tem a ver contigo, tem a ver com eles, o que eles vão fazer. Eles vão prestar conta um dia com Deus. E eu cheguei num momento da minha vida que eu comecei a pensar: o que estão fazendo com esse valor? O valor de R$9 que eu dava de dízimo começou a ser de 100 mil. E aí, o que estão fazendo com esse dinheiro? Aí Satanás começou a entrar no meu coração, e aí começava a vir aquela palavra do Senhor. Desde pequenininho, minha mãe me ensinava no caminho que eu andava. Ensina o teu filho. Então nós como pais hoje, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar. Instrui, porque ele vai crescer um dia, e quando ele crescer vai vir muitas coisas do mundo tentar desmistificar aquilo que você ensinou como princípio. Mas a palavra de Deus, ela não mente, ela diz: ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Ele não vai se desviar, e eu não me desviei. Eu não me desviei. Mas por que eu não me desviei? Por que eu não me desviei? Porque eu sabia o caminho. E o problema hoje da nossa juventude, muitas delas é que elas não sabem o caminho de volta. E uma vez que elas saiam da presença do Senhor, quando elas estão lá no mundo, elas não sabem como voltar para casa, porque não foram ensinados quando eram crianças. Então nós que somos pais hoje, nós temos a obrigação de levar os nossos filhos para esse lugar de adoração ao Senhor, esse lugar de entendimento. A gente já fala sobre dízimo com nossos filhos, a gente já manda eles separar o dinheirinho que eles recebem, porque é princípio. No dia que você prosperar, eu sei que Deus vai prosperar na tua vida se você for fiel, porque a palavra dele mesmo fala: se você for fiel no pouco, ele vai te colocar sobre o muito. Mas cuidado quando você chegar sobre o muito, porque é perigoso. Foi perigoso para mim, e eu sei que vai ser perigoso para você também. É onde Satanás começa a tentar entrar no teu coração, e você começar a não dar tanto crédito para aquilo que o Senhor falou ao teu respeito. Você prosperou, você cresceu, você hoje está vivendo dias maravilhosos. E aonde estão os princípios? Aonde estão os princípios que você aprendeu quando você era mais jovem? Aonde você não tinha, você nem fazia conta. Não tinha conta. E é aí que o Senhor entra. Quando a gente não faz conta daquilo que é dele, porque é dele. Como o pastor mesmo já falou anteriormente aqui, é dele, é tudo para ele.
A gente só está devolvendo aquilo que o Senhor nos proporcionou ter. A gente só está administrando aquilo que é dele. Então administre muito bem. Pastor Vavá falou algo no meu coração no jantar que a gente teve na sexta-feira, que foi: vocês precisam entender o porquê de Deus colocou esses valores na mão de vocês. Vocês precisam entender por que Deus prosperou vocês. Porque a verdade é que nem todo mundo foi feito para prosperar financeiramente num alto nível. Nem todo mundo foi feito para ser milionário, nem todo mundo foi feito para ser muito rico. E nós precisamos entrar nesse lugar e sair dessa mentira de que todo mundo, hoje em dia, as pessoas têm subido ao público dizendo: você vai prosperar, você vai ficar rico. Isso não for da vontade de Deus. E se a vontade de Deus seja que você continue sendo humilde, mas com o coração nele e salvando as pessoas que estão ao teu redor, e você sendo feliz com isso, porque acima de tudo a prosperidade não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com estar em um lugar em Deus que você se sente feliz, você se sente satisfeito. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo num condomínio de casas milionárias, de pessoas milionárias, mas quando elas vão até a minha célula, e quando elas veem a presença de Deus naquele lugar, e elas me chamam para conversar depois, falam: eu já não dormi há 4 dias, eu já tomo remédio para dormir não sei quantas semanas, eu estou com briga com a minha família, meu filho entrou nas drogas, o meu filho, o outro filho do moço lá, está entrando na homossexualidade. E aí? Do que vale o valor que ele tem na conta? Do que vale a casa boa que ele mora, se ele não tem a presença de Deus no lar dele? E você, como eu, como as mulheres que moram lá em São Gonçalo até hoje, as minhas tias, as vozinhas que me viram crescer, quando eu vou em São Gonçalo e entro na casa delas, você vê a presença de Jesus. Você vê, ela te oferece o que elas têm um pão com café, mas você vê a presença de Jesus ali, o sorriso, e um sorriso faltando muitas das vezes dente na boca, mas um sorriso que você vê Jesus. Então, em nome de Jesus, eu não sei a tua situação hoje, mas você precisa entender que prosperar não é ter dinheiro. Se Deus colocou valores na tua mão, entenda que é para abençoar outras pessoas, que é para você ser alguém diferente, porque Davi começou vivendo isso. A Bíblia vai dizer que Davi, quando foi constituído rei, a primeira coisa que ele fez: eu preciso trazer a arca de volta. Eu preciso trazer a arca de volta. Logo depois ele começou a pensar: não, essa arca não pode mais viver aqui numa tendinha qualquer, eu tenho que construir um lugar para ela. Olha o coração desse homem, se preocupando com a presença de Deus. Olha o coração desse homem, se preocupando com aquilo que de fato é importante para a gente, porque a gente precisa preservar a presença de Deus. E Davi preservava. Davi tinha um amor pela presença. Não adianta eu ser rei, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter o carro do ano se a presença não estiver comigo. Só que o tempo foi passando. E por que eu falei, você precisa aprender a lidar com o poder? Existiu uma pregação na qual o nosso pastor Léo, lá da Belém, falou sobre os 2 barcos. A Bíblia vai dizer que o barco da tempestade, se eu não me engano, em Marcos 4, vai falar sobre um barco que enfrentou uma tempestade. Só que Jesus estava nesse barco. E os discípulos ali atônitos começaram a: mestre, não te importa que pereçamos. Jesus estava dentro do barco. Jesus fala: cara, que fé é essa que vocês têm? Homens de pouca fé. Falou para o mar, ou para o vento: se acalma. E o vento e o mar se acalmaram. A Bíblia diz que aquele barco estava entrando muita água, mas o barco não afundou. O barco de forma nenhuma afundou, porque Jesus estava nele. Mas vai contar a história também da pesca maravilhosa, quando Jesus vai com Pedro no barco, e Jesus estava no barco também. Jesus estava naquele ambiente. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa juntamente com Pedro ali, quem entende e conhece, a Bíblia diz que as redes quase se rompiam e o barco quase afundava. Se você for lá ler, você vai ver que o barco estava quase afundando de tanto peixe que tinha. Por quê? Isso nos ensina algo. A gente precisa entender que quando vem muito peixe para a nossa rede, a gente precisa saber lidar com isso. Porque senão o barco afunda, senão você se corrompe.
Senão você deixa de ser aquele menino que tinha um coração em Deus e falar, cara, eu quero prosperar para abençoar vidas. Eu quero prosperar, eu quero ter um carro porque eu vou ter esse carro, quando eu comprar ele, eu vou buscar quem quer que seja para levar para a igreja. Mas infelizmente Deus te deu um carro e hoje em dia muitas pessoas estão usando o carro para promiscuidade. Muitas pessoas estão usando o carro para ir para o carnaval. Muitas pessoas estão usando o carro para fazer aquilo que não foi aquilo que Deus programou no início. Nem vocês. Vocês programaram totalmente outras coisas, dizendo: meu coração, quando eu tiver esse carro, vai ser para abençoar a obra. Então cuidado com a prosperidade. Eu sei que todos nós pedimos todos os dias: eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Amém. Deus pode fazer, mas cuidado quando tudo isso vier à sua mão. Por quê? Porque Davi não vigiou. E chegou um momento em que infelizmente isso se tornou público para todo mundo. A quarta fase é: aprenda a lidar com suas fraquezas, 2 Samuel 11, 1 e 2. Na primavera seguinte, a época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio. Dali Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. E todo mundo sabe a história. Ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ali começou a desgraça na vida de Davi. Um homem de Deus, um homem ungido, um homem que tinha vencido inúmeras guerras. Todas as guerras Deus dava para ele. Quando não era para ir, Deus falava: não vai que você vai perder, e ele ficava. Quando era para ir, Deus falava: vai que você vai vencer, e ele ia. Então, um homem bem sucedido, o maior rei da história de Israel. Se você for em Israel hoje, você vai ver inúmeros lugares, tendas com King David, todos os lugares, porque ele se tornou a maior referência de um reinado. E tinha vencido todas as guerras exteriores, mas não conseguiu vencer a guerra interior que tinha dentro dele. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender essa palavra essa noite. Precisamos começar a vencer essas guerras interiores que tem dentro de mim e de você. Porque vencer guerra exterior é fácil. E a gente recebe aplausos por ela. Mas vencer as guerras que estão aqui dentro, vencer as guerras quando você está sozinho no teu quarto, ou você está sozinho no teu trabalho, no banheiro, onde vem uma proposta, vem uma imagem, vem qualquer coisa para você, e você falar: eu não quero, não vou me contaminar com isso. Essas são as maiores guerras do ser humano. E elas não são visíveis. Ninguém vê, ninguém te aplaude, mas também ninguém te culpa. E muitas das vezes é por isso que a gente se joga. Mas a gente esquece que existe um Deus no céu que vê todas as coisas. Existe um Deus que está de olho em você, e Ele acredita em você, Ele confia em você. Mas infelizmente, porque nós vencemos muitas guerras durante a nossa caminhada, a gente começa a dar vazão para coisas que a gente não dava no início do nosso ministério. No início da nossa caminhada, a gente sequer olhava para o lado. No início do nosso ministério, a gente só queria a presença de Deus, a gente brigava pela presença, mas agora a gente está até andando no palácio em horário que é para a gente estar na guerra lutando. Quando a gente fala de guerra, a gente fala de joelho no chão. A gente trocou o joelho no chão hoje em dia pelas redes sociais. A gente trocou o joelho no chão hoje em dia pelo Netflix. A gente trocou o joelho no chão hoje em dia para momentos supérfluos. Momentos até que a gente acha que é intimidade com Deus, onde a gente passa 5 minutos na presença de Deus e acha que é o suficiente. Esse é o maior indício que você está indo para um declínio. Esse é o maior indício que você está indo para um caminho que infelizmente vai te trazer muitas dores, porque foi aqui, nesse caminho, foi aqui nesse lugar que a desgraça começou a entrar na casa de Davi. Davi foi o melhor rei da história de Israel, mas foi o pior pai. E nós somos homens. Aqui tem homens que têm filhos nas suas casas. E não adianta você ganhar 10 no seu trabalho e o funcionário do mês, se na tua casa está uma desgraça. Você está invertendo os seus valores. Você está invertendo as coisas. E não foi para isso que Deus te chamou. O nosso maior ministério é o nosso lar. O nosso maior ministério é cuidar da nossa esposa e dos nossos filhos.
E se a gente for derrotado ali, por mais que publicamente você ainda esteja sendo aplaudido, vai chegar uma hora que vai dar problema. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Por quê? Você está fazendo o inverso. E não foi para isso que Deus nos chamou. Davi caiu. Davi pecou. Através daquela atitude dele, depois ele mandou matar Urias. E veio uma sentença lá na frente para Davi. Ele viveu inúmeros anos achando que Deus já tinha esquecido. E de repente esse é o meu e o teu problema. A gente comete o mesmo pecado de Adão e Eva. Qual foi? Comemos o fruto. Deus falou que a gente ia morrer e eu estou vivo. A Bíblia vai dizer que o pecado gera morte, mas eu pequei ontem e hoje eu continuo caminhando. Só que você não entendeu aquilo que Deus queria falar. Porque a morte para Deus é quando existe o desligamento do espírito dele com o teu espírito. Você já morreu. Quando você não tem mais a conexão com o Pai, você está morto. E essa é a realidade, porque Deus não te vê como carne, Deus vê o teu espírito, Deus vê a tua alma. E se você continuar longe da presença dele, você continua morto. Mas as pessoas pensam que por pecar e não acontecer nada hoje, elas estão salvas. Um dia eu me arrependo. Isso aconteceu na vida de Davi. Deus deu oportunidade para Davi mudar. Mas cadê que Davi mudou? Por quê? Não tinha havido escândalo. Não existia escândalo. E é por isso que muitas das vezes as pessoas vivem num lugar de promiscuidade, porque elas não foram pegas ainda. Mas em nome de Jesus, levanta suas mãos aí. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Se você está nesse lugar, em nome de Jesus, hoje é o dia de sair. Porque se você não foi pego ainda, é porque Deus está te preservando. Mas vai chegar um momento que não vai ter como mais Deus preservar. Ele vai tirar a mão sobre você e você vai perder aquilo que é mais precioso da tua vida, que é a tua casa. Então, em nome de Jesus, se você tem vivido promiscuidade sexual no teu lar, adultério, fora do teu casamento, Deus te trouxe aqui para você rever seus conceitos e mudar de rota. Não viva nesse lugar. Não viva nesse lugar de roubo. Não viva nesse lugar de promiscuidade. Não viva nesse lugar de mentira. Porque uma hora ou outra vai acontecer com você o que aconteceu com Davi. Deus deu oportunidade para ele mudar e não mudou. Caiu no esquecimento das pessoas. Ele ainda saiu como um homem grande. Por quê? Pegou Betseba para morar com você. Cuidou do filho que teoricamente era de Urias. Ao olho da multidão, Davi era um grande rei. Olha o que ele fez. Mas não adianta, que aos olhos do Senhor, o Senhor sabia o que ele tinha feito. E aí Deus chama um profeta chamado Natã para dar um decreto para Davi. E o decreto na quinta fase está: aprenda a lidar. A quinta fase, aprenda a lidar com seus erros. Então disse Davi: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Natã chegou, contou uma história para Davi, e a maioria já deve saber da história, aonde Davi falou: então manda matar esse cara. Davi, esse cara é você. E a gente, agora sim, precisamos ter de novo um coração de Davi. Quando a repreensão chega, a gente precisa ter esse coração de falar: Senhor, realmente eu pequei. Senhor, realmente eu falhei. Senhor, realmente eu roubei. Realmente eu adulterei. Realmente eu vacilei. Se realmente eu caí nessa pornografia. Realmente caí. Aí Natã fala assim: olha, porque você se arrependeu, você não morrerá. Mas o teu filho. Gente, olha a serenidade disso. Você tem noção de que o teu pecado pode gerar morte no teu filho? Você tem noção da vida que você leva, muitas das vezes, pode gerar consequências para os teus filhos? Porque foi através da brecha que Davi deu na casa dele que Absalão possuiu Tamar. Foi através disso tudo aqui que o outro irmão Aminon matou. Aminon matou, possuiu Tamar. E depois Absalão vai e mata Aminon. Você vê a confusão instaurada na casa de um homem de Deus. Por isso tome cuidado, nós não estamos isentos disso. Por isso a gente precisa vigiar todos os dias. E como a gente vigia? Aqui no joelho, orando pela nossa casa, orando pela nossa família, nos desviando do caminho mau. Porque se infelizmente a gente continuar vivendo esse caminho que não foi o caminho que Deus te chamou para viver, vai chegar uma hora que vai vir sentença. E quando vem sentença, não tem mais volta. A Bíblia diz que Davi jejuou, Davi colocou pano de saco, Davi fez o que para salvar o seu filho. Ei, não adianta.
Quando a sentença vem, a família vai embora. Quando a sentença vem, o emprego já foi, você perdeu a oportunidade. Então, em nome de Jesus, hoje é um dia de consertar as tuas veredas, para que a sentença de Deus não venha. E aqui eu não estou te botando medo, é uma realidade em que hoje em dia a gente não se fala mais dessa realidade. A gente só se fala em prosperar, em crescer, em evoluir, em ter coisas. Mas antes disso tudo, a gente precisa entender que com a vida que a gente leva, a gente não vai ter nada disso. Com a vida que a gente leva, muitas das vezes, pelo contrário, vai vir maldição para dentro da nossa casa. E não foi para isso que Deus te chamou. Quando Deus constituiu a tua família, foi para ser bênção nessa nação. Então Davi fala, eu pequei contra Deus, mas a sentença veio sobre ele. Então eu queria, em nome de Jesus, que você ficasse de pé. Existe um ditado que diz que o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu não sei o que você tem plantado na sua vida, na sua casa, na sua família, no teu ministério, mas pode ter certeza que a mesma dose na qual você plantar, você vai colher, o mesmo fruto que você plantar, você vai colher. As pessoas de repente olham para a minha vida hoje e pensam que tudo que eu vivo é fruto do acaso, mas não é. É fruto de muita oração da minha mãe, é fruto de muita semente que eu plantei no decorrer da minha caminhada e continuo plantando, porque tem sementes que eu planto hoje, não para mim, mas para que meus filhos vivam. E se de repente você não tem entendimento ainda sobre isso, se você não tem um amor próprio, eu peço para que você olhe para os teus filhos essa noite. E entenda que muito daquilo que você planta, os seus filhos vão colher, querendo você ou não. Então, em nome de Jesus, hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de voltar à essência daquilo que Deus te chamou lá no início. Hoje é uma noite de confessar pecado. Tiago 5,16 vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tive que viver esse versículo na prática e dói. Porque eu já era da igreja, já pregava em alguns lugares, já era casado, mas um dia eu caí, como Davi. Um dia eu falhei. Um dia eu fiz aquilo que eu de boca cheia falava para os meus amigos: eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou cair, eu nunca vou trair. Eu nunca vou ir por esses caminhos, porque eu estou vendo aqui, não, isso aqui não é para mim, meu caminho é esse. Mas chegaram dias aí que eu comecei a andar nos palácios da vida e deixei de orar quando eu tinha que orar. Deixei de buscar quando eu tinha que buscar. E eu fui me enveredando para os outros caminhos, até que a cobiça, como Davi, se consumou em pecado. Ele caiu, ele possuiu. E aí eu comecei a viver uma mentira dentro do meu lar, porque eu tentava sair daquele ciclo vicioso de que eu preciso me arrepender. Eu me arrependia, caía, mas me levantava, mas daqui a pouco eu caía de novo. E eu chorava porque não foi o que Deus preparou para a minha vida, nunca foi isso. E eu falava: Senhor, o que eu estou fazendo? Satanás é muito sujo. E isso doía em mim. Aí teve um dia que eu tive um encontro com Deus, aonde um pastor, Josué Gonçalves, entrei em contato com ele para contar um pouco da minha história. Eu não aguentava mais viver dentro de uma prisão espiritual, porque a Bíblia era muito clara, dizendo: conhecereis o quê? E o que vai te libertar? Somente a verdade. E eu vivia dentro de um ciclo, tentando mentir para mim mesmo, para todos que estavam em minha volta, tentando mostrar alguém que eu não estava sendo. E eu nunca conseguia sair daquele lugar. Nunca consegui sair daquele lugar. E eu vivia rodando, até que um dia, após quase perder a minha família, eu fui me confessar para alguém. Eu fui abrindo meu coração, porque o meu medo era
Cara, o que vai pensar de mim? Eu tenho uma imagem, o que vai pensar de mim? Mas chega em algum momento da tua vida que você já não liga mais o que vão pensar de você. Ou você se conserta de fato, ou você perde aquilo que é mais precioso nessa terra. E eu falei, eu preciso confessar. Confessei. Pastor Josué me colocou com outra pessoa para cuidar de mim e chegou em algum momento que ele falou assim para mim, Souza, e eu entendo aqui que existem visões diferentes, eu não quero mexer na visão de ninguém, quero falar aquilo que aconteceu comigo. Eu sei que nem todo mundo tem que viver o que eu vivo, mas eu sempre aconselho, debaixo de muita oração, jejum, tempo, conversa com o pastor, com a pastora, não sei, mas em algum momento você precisa colocar isso para fora. E aí ele falou para mim, Souza, você precisa conversar com a sua esposa. Eu falei, o quê? Aí você brincou. Não, você precisa falar com ela, porque eu vejo em você um homem de Deus. Eu vejo em você alguém que vai impactar. Ele falou isso para mim, eu vejo você em alguém que vai impactar milhões e milhões de pessoas. E Satanás não pode ter uma fagulha contra a tua vida. Eu falei, pastor, mas se eu fizer isso, meu casamento acaba. E ele falou assim para mim, seu casamento já acabou. Eu falei, como assim? Você fez uma aliança diante do pai, diante do altar com a sua esposa, de amar, respeitar. Você falou com a tua boca diante do altar, e essa aliança foi quebrada, essa aliança está desfacelada. O que você precisa agora é de uma restauração dessa aliança, e ela só se encontra com verdade. Cara, doeu pra caramba. Orei, chorei, e chegou um certo dia que eu senti paz em conversar com a minha esposa. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, viver tudo aquilo. Mas sabe qual foi o final disso tudo? Liberdade. Eu saí de dentro de uma prisão que eu vivia durante anos. Eu consegui sair dela. E por mais que aquela confissão tivesse gerado um caos naquele momento, o coração do Souza estava em paz. Estava em paz. E quando eu comecei a viver tudo aquilo, a minha esposa olhou para mim, depois de um tempo, e falou, cara, que raiva que eu tenho de você, mas porque você escolheu andar nesse lugar de confissão, e agora eu vejo que você realmente quer um arrependimento. Vamos continuar junto, vamos continuar fazendo a obra do Senhor. E aquilo me libertou de uma certa forma, que depois daquilo, eu confesso para vocês, eu nunca mais toquei sequer numa pornografia. Não é cair com alguém, não é numa pornografia. Amém. E se hoje eu estou aqui diante de vocês, é porque eu posso dizer que eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu venci isso. Eu sei que existem alguns homens aqui, eu não quero expor ninguém. Por isso eu vou até pedir você que tem problemas com pornografia, problemas com roubo, mentiu, em nome de Jesus, primeira coisa, confesse ao Senhor. Depois chame um pastor, Diego, ou um líder seu, converse com ele, abra o teu coração, não fique nesse lugar de mentira. Não fique pensando o que vão pensar de mim, porque se você continuar assim, você vai viver dentro de um ciclo, dentro de uma prisão que não tem fim. Mas se você decidir no teu coração, eu quero mudança, eu não quero mais viver com isso dentro de mim, eu quero ser transformado, porque eu estou falando isso para vocês, porque eu vivo isso. As ministrações foram diferentes, as vidas se rendendo ao Senhor foram diferentes. Por quê? Porque Deus começou a ver verdade em mim, e é isso que Ele precisa ver no teu coração também. Então você, em nome de Jesus Cristo, eu te chamo, você que entrou por essa porta, está afastado dos caminhos do Senhor, foi a convite de alguém, eu não sei quem te convidou, mas eu te dou a certeza de quem te convidou hoje foi o Espírito Santo de Deus para estar aqui. Essa pessoa foi só um instrumento, e você entrou por essa porta para ouvir o testemunho de um atleta de futebol, achando que eu fosse contar a minha história. Mas aí você viu que eu estou falando da tua história aqui essa noite.
E Deus te trouxe aqui para mudar o rumo da tua vida, da tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de você, os teus filhos não vão herdar uma maldição. A partir de você, em nome de Jesus, como foi na minha vida, não haverá mais separação nos meus familiares. A partir de mim, os meus filhos serão casados até morrer. Em nome de Jesus, não vai ser como meus avós, não vai ser como os meus pais que terminaram o casamento, traição. Eu estava indo para o mesmo caminho, mas eu encontrei a verdade de Cristo. Ela me libertou. E eu quebrei uma maldição que não vai mais acontecer na minha vida. E Deus te trouxe aqui essa noite para quebrar também essa maldição na tua vida. Se confessar os vossos pecados uns aos outros, Ele é fiel, Ele vai te perdoar, vai te curar. Ele vai te curar. Mas não fique nesse lugar de vitimismo, de medo, de o que vão pensar de mim, pouco importa. Pouco importa o que vão pensar de você, porque o Criador já conhece teu coração. E Ele precisa somente de um passo de fé teu para começar a trabalhar na tua vida. Ele não trabalha na mentira, Ele trabalha na verdade. Ele trabalha na luz. Então, em nome de Jesus Cristo, eu queria convidar homens corajosos aqui na frente. Enquanto a gente vai ministrar, eu queria convidar homens corajosos que estão dispostos a mudar a tua vida, mudar a vida da tua casa. Eu não sei se você mentiu no trabalho, eu não sei se você se afastou da presença de Deus, se você roubou, se você fez alguma coisa, mas o importante essa noite é que você volte para o caminho que Ele preparou para você desde o início. É dolorido, é doído. De repente tem pessoas aqui essa noite que nunca levantaram as suas mãos e falaram: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. De repente entraram pessoas aqui essa noite que estavam firmes com o Senhor, mas no carnaval foram lá fora, pularam o carnaval. Aí entraram aqui essa noite, Deus está te chamando: filho, volta para casa, volta para esse caminho, volta, porque o que eu tenho para você é muito melhor do que o mundo tem para te oferecer. Aí trouxe um atleta de futebol lá da Barra da Tijuca para te dizer que dinheiro não é tudo. Que eu já vi, eu vejo amigos meus em depressão, com situações melhores do que a minha financeiramente. E como eu te falei, eu vejo mulheres lá no bairro onde eu nasci, no interior de São Gonçalo, com um sorriso nos lábios porque conhece Jesus. E esse Jesus quer se revelar para você essa noite. De repente você já não sente mais a presença de Deus. De repente você já não ora como antes. E você precisa dar um passo de fé. E você não precisa chegar para mim e confessar nada, mas os pastores, seus pastores estão aqui. Depois que acabar o culto, chama no WhatsApp, chama na conversa, expõe, abre teu coração, para que o Senhor comece a trabalhar na tua vida.